STF, há poucas horas, acabou de julgar com maioria que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro esteja com tornozeleira. Baseado em quê? Baseado em apontamentos ou questões que eles dizem ser fatos e factíveis, que ele estaria apoiando as práticas ou as taxas do Donald Trump. O que eu quero dizer com isso? Porque nós não falamos de política e sim falamos sobre teologia ou teocracia. O Deus que governa todas as coisas. Amanhã pela manhã eu vou colocar um vídeo sobre o que de fato a Bíblia descreve sobre os fins dos tempos e o que pode acontecer aos governos dessa terra. Mas, baseado nessa notícia que eu acabei de dar, eu quero ler um versículo e falar também sobre algumas coisas da Bíblia. A Bíblia diz em Romanos capítulo 13 que toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então todos os que têm autoridade hoje, que exercem algum tipo de cargo, Deus está no controle e ele permitiu que eles estivessem em tais posições. Versículo 2. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más obras. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Ou seja, são duas vertentes. Para que alguém que tem autoridade, tem poder, te respeite ou deixe você viver, você tem que andar na linha. Porque se houver qualquer tipo de questão, mínima que seja ou não, ele vai poder te subjugar. E ao longo dos tempos, em especial no nosso país, não quero dizer de fora, você constantemente precisa estar apoiado na verdade. E aí, qual é o veredito? Eu não estou me posicionando nem de um lado para dizer que está errado, nem para dizer que está certo. Eu quero que você me diga isso. Eu quero que você deixe a sua opinião nos comentários. Mas baseado nessa palavra, a Bíblia nos diz que precisamos ser alguém que não tenha por onde ser pego, ou um obreiro aprovado. Aquele que não tem sombra ou variação de dúvida, o sim, sim e o não, não. A grande questão que também nós podemos ver é que se existem culpados, eles precisam ser condenados. Mas que se não existe, aí é um governo tirano ou decisões tiranas. E aí eu quero te dizer o seguinte, a Bíblia nos diz que o povo, quando era perseguido, o povo de Deus, quando era perseguido de maneira tirana, de maneira injusta, Deus se levantava para fazer justiça. Aí você pode me indagar e dizer, mas então você está dizendo que o Messias, o Jair Messias, ele está sendo injustiçado. Não, não estou falando isso. Eu quero dizer para você que todo aquele, mesmo antes, o povo de Israel, e agora, que é perseguido injustamente, o Senhor, o Deus da criação, ele se levanta a favor do injustiçado. Todos os que foram injustiçados, todos os que foram oprimidos, todos os que estão cativos. Muitas pessoas que estão cativas injustamente, ainda hoje, o Senhor Jesus está olhando e pesando. O Senhor Jesus, o Pai, o nosso Pai, o Deus,
Todo-Poderoso, ele pesa, mede e ele tem balanças fiéis. Para o vídeo não ficar muito longo, eu quero te perguntar, e aí, essa decisão foi justa ou injusta? E o que você vê? Como está o seu coração agora? Eu quero orar também por você. Eu quero orar pelos ministros do STF, que é a primeira turma, composta por o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Flávio Dino, o ministro Fachin e o ministro Dias Toffoli, se eu não estou enganado. Posso estar errado. Mas são alguns que o governo atual colocou ali. Fique com essa palavra, coloque o seu comentário e eu preciso orar na tarde desse dia pela nossa nação, por você, por nós, por mim, por minha família. Deus, Pai, abençoa a nossa cidade, abençoa o nosso estado, o nosso bairro e a nossa nação, do qual falamos agora aqui de Brasília. Senhor, tem misericórdia. Não permita, Senhor, que o mal, que as questões erradas, a tirania, venha sobrepujar a verdade. Senhor, tem misericórdia. É muito ruim para o nosso país estar nessa desordem, nessa bagunça. Senhor, em nome de Jesus, guarda os teus filhos, guarda cada um dos pequeninos, os pobres, os necessitados, as viúvas, os jovens que não têm, Senhor, um lar, um alimento e que sofrem com todas essas questões. Em nome de Jesus. E você diz amém e graças a Deus. Deus abençoe sua vida. Como eu digo sempre, é um ano de portas abertas e o fogo arderá e não se apagará. Até o próximo vídeo.